Na nossa sociedade, a gente costuma associar a ideia de ego com algo ruim. Mas o ego não necessariamente é uma coisa ruim, e vamos debater isso hoje. Bom, para começarmos a falar um pouquinho sobre ego, embora não seja a ideia do nosso vídeo, mas é interessante a gente trazer a origem da psicologia, né? A origem que Freud, né, definia, com a qual Freud definia o ego, né? E basicamente Freud ele falava que a nossa psique, né, ela pode ser dividida em 3 partes, né? Então nós temos o id, o ego e o superego. O ego ele seria justamente aquele que está no meio dos dois, ou seja, ele é o único dos 3, tá? Que, segundo Freud, teria uma relação com a realidade, e a gente entende realidade como o meio no qual a gente vive, né? Ou seja, esse mundo com o qual a gente interage, tá? E o ego ele deveria fazer justamente a mediação entre os desejos do id com as vontades do superego, né? Então, basicamente, essa seria, para Freud, a ideia do ego. Você pode perceber que, por aí, o ego, ele não manifesta nenhuma situação ele nada tá ruim. De boa ali, né? Assim, talvez ele não esteja de boa, porque ele tá... Ele é um... Ele tá lidando contra outros eus ali, exatamente, né? Exatamente. Ele tá numa situação... Dos 3, ele tá numa situação mais complicada, que é, né, conciliar os interesses de um com o de outro, que são completamente opostos. E fazer com que ambos estejam, entre aspas, felizes, né? Ou seja, é a busca do prazer de uma forma racional. Como que eu vou conseguir harmonizar essas 2 forças, né? Mas, tirando esse sufoco que o ego passa, a gente pode perceber que, em tese, ele não é uma coisa ruim. Porém, na nossa sociedade, né, como o Paulo bem falou na chamada, a gente acaba enxergando o ego como algo muito negativo, né? A gente tem a tendência de enxergar o ego como algo negativo. Dentro dos meios espiritualistas religiosos, a gente escuta muito falar sobre destruição do ego, sobre matar o ego. E, bom, se isso não é uma verdade, talvez pelo menos haja alguma verdade por trás disso aí, né? E a gente hoje vai tentar entender um pouquinho do porquê que isso acontece. Só abrindo parênteses aqui, né, para a gente entender dentro dessa linha da psicologia, ou até mesmo da psicanálise, né, o ego ele é uma instância psíquica, ou seja, a nossa psique ela é dividida em 3 eus. Id, ego e superego, na verdade, significa eu. Né? Só que são nomes diferentes para a mesma coisa, né, entre aspas, que o Freud deu. Né? Então você é o seu id, você é o seu ego, você é o superego. Mas conscientemente você é o ego, batalhando no seu instinto, dos seus desejos e com aquilo que é socialmente aceito da racionalidade. E aí quando a gente vai estudar um pouquinho sobre ego, quando a gente ouve falar sobre ego, sobre esse tipo de informação, primeiro é importante a gente tentar entender qual é a conotação que está sendo usada, porque por mais que para a psicologia tenha esse sentido, essa palavra é utilizada com muitos sentidos diferentes, né? As pessoas usam a ideia de ego para falar de várias coisas que não necessariamente conversam. E por acaso a gente tem um programa falando que o título é Tudo é Quântico, né? Que a gente fala da importância de você saber o conceito daquilo que você está falando, de fato. Exatamente, porque se você não entende o conceito, você não chega em lugar nenhum, né? Você não tem como trabalhar aquela ideia e fazer com que aquilo de fato tenha utilidade para a sua vida. E aí, acredito que em alguns momentos seja isso que nos leve, de certa forma, a enxergar o ego como algo muito ruim, porque a gente acaba enxergando o ego como egoísmo, a gente acaba enxergando o ego como um desejo completamente desenfreado. E aí, obviamente, se eu sigo esse desejo, se eu não paro para pensar e para me colocar diante disso que surge dentro de mim, isso é uma coisa que me domina. E eu acabo tendo atitudes que geram muitos problemas no contexto em que a gente vive, no meio em que a gente vive. Só que o contrário também não faz muito sentido. Se eu esqueço completamente desse desejo, se eu esqueço completamente do meu ego, achando que ele é algo estritamente ruim, eu esqueço de mim. Eu abro mão de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu posso ser. Isso me traz um desconforto gigantesco. E isso me tira da rota para me desenvolver, para crescer. Porque se eu preciso olhar para mim, para conseguir transformar aquilo que não está tão legal e potencializar aquilo que está bom, eu não posso de maneira nenhuma esquecer o meu ego. Eu tenho que entender que ele é um instrumento para viver a vida, para viver a nossa jornada. E na medida em que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, também para conseguir lapidar as coisas que precisam ser lapidadas. Um outro ponto que você trouxe também, muito importante a gente prestar atenção, é que nessa busca dos meios espiritualistas, né, a gente acaba levando
uma outra palavra, um tanto quanto pelo lado errado, a ideia do vazio. O vazio, como a gente já falou aqui em outros vídeos, é o vazio da separatividade. É você entender que o seu ego, ele deve estar em harmonia com os outros egos, construindo algo maior. Isso não significa que você deva abrir mão da sua individualidade. Porque se você está manifesto e nesse corpício que você tem, né, você está manifesto para exercer a função do seu ego. O erro está quando você acha que o seu ego é o único ego que existe, que ele está desassociado do resto do universo. Não, você precisa entender, eu tenho ego, eu tenho a minha manifestação, eu me manifesto de uma forma, eu devo buscar lapidar esse meu ego para ele se manifestar cada vez mais harmonicamente ao ambiente. Se o ambiente é desarmônico, eu devo utilizar o meu ego para harmonizar o ambiente. Isso não significa que você deve ser egóico, isso não significa que você deve ser egoísta, mas que você deve fazer a ação da sua personalidade para contagiar positivamente o local onde você está. Você entender que o seu ego é uma parte de um todo, né? Ele é uma engrenagem que mantém o todo funcionando, e não que todo o resto são engrenagens para servir ao seu ego, né? Porque como o Paulo falou, você se vê às vezes como único e na verdade às vezes você não se vê como único, você se enxerga como superior aos demais, né? Até tem outros, só que são menos. Exatamente, são ali abaixo, né? São egos inferiores, né? E é uma coisa muito interessante, uma vez eu ouvi uma frase dizendo que o tamanho do seu ego é o tamanho da sua fragilidade, e essa frase fez muito sentido pra mim, porque agora a gente está trabalhando o ego, você fala, vocês estão trabalhando o ego como algo negativo? Não como algo negativo, mas estamos trabalhando como que nós nos identificamos de forma negativa com ele. Porque se, como o Paulo falou, o ego é uma forma de nós nos expressarmos aqui individualmente, logo o ego, em tese, ele me faz me perceber uma pessoa separada do meio e separada dos demais. Só que isso não me faz ser exclusivo, porque eu estou separado, mas eu também estou em comunhão com todos. Eu estou em comunidade com os outros, né? Essa é uma forma ok de você manifestar o seu ego. Só que existe um outro problema, que é você entender que se o seu ego é uma forma de manifestação nesse plano, significa que o seu ego, em tese, ele não representa a sua realidade. Ele representa aquilo que você é naquele momento. E se ele representa aquilo que você é naquele momento, logo no momento seguinte você pode ser outra coisa. Então, a sua verdadeira essência, aquilo que você realmente é, né, ou seja, o seu verdadeiro eu, embora, como o Paulo bem falou, sejam todos eles, não é nenhum deles exatamente. O seu verdadeiro eu não é aquilo que o seu ego manifesta. O seu ego manifesta aquele seu eu momentâneo, que é muito importante e que você precisa conhecer, porque conhecer ele vai fazer com que você consiga se lapidar, como eles bem falaram, e se aproximar daquele seu verdadeiro eu, daquela sua verdadeira essência, né? Uma outra coisa importante também de você entender que você se manifesta através de um ego, que todos os outros se manifestam através de um ego, é você entender que todo mundo possui a sua individualidade. Isso é muito importante, porque embora em essência sejamos todos uma grande família, uma grande comunidade, eu tenho que entender que os meus gostos são gostos da minha personalidade, são gostos do meu ego, não são gostos do meu eu, são gostos do meu ego. E logo, eu não tenho necessariamente os mesmos gostos que o Paulo, pode coincidir. Paulo e eu temos um gosto musical semelhante, né? Eu e João, graças a Deus, não temos um gosto musical semelhante. Porém, isso são características do ego, tá? Isso não é ruim ou bom, isso são características do ego. Como viver numa sociedade onde pessoas com gostos e interesses diferentes podem... Como eu posso me relacionar com pessoas com gostos e interesses diferentes? Justamente aí está um dos grandes benefícios que o ego nos traz. Aprender a lidar com a diferença. Aprender que o diferente não tem que ser subjugado. O diferente não tem que ser escravizado, não tem que ser vandalizado, não tem que ser hostilizado, não tem que ser eliminado. O diferente tem que ser harmonizado. E como que eu harmonizo o diferente? Fazendo ele pensar como eu? Não, claro que não. Eu harmonizo o diferente entendendo que ele tem um ponto de vista distinto, que ele tem uma vivência diferente da minha, que eu não concordo, não sou obrigado a concordar, mas que eu respeito e que existe espaço para nós dois. Então, trazer essa ideia do ego, olha só, né? Olha como que uma coisa, em tese, ruim, que a gente deveria destruir, olha quantos benefícios a gente perderia se a gente realmente pudesse, né? Graças a Deus a gente não pode, mesmo que você tente muito, você não vai conseguir, mas olha quantos benefícios a gente perderia destruindo o ego, né? Olha quantas coisas que o ego nos proporciona aprender que a gente deixaria de lado. E eu gosto porque aqui a gente mostra na prática como é que faz e como é que não faz. Patrick acabou de dar um exemplo de como o ego não deve ser utilizado, não é mesmo? Mas para além da brincadeira,
as diferenças são muito importantes e são muito bonitas. Seria, como a gente está falando, muito chato viver num lugar onde todo mundo é exatamente igual. A gente não poderia crescer com isso. E enxergar a individualidade dos outros e aprender a se colocar diante dessa individualidade é o que, de certa forma, também nos faz crescer. É o que, de certa forma, nos possibilita, a cada instante, a todo dia, moldarmos aquilo que existe dentro de nós para que a gente possa realmente melhorar, porque senão não haveria parâmetro, porque senão não haveria forma da gente se desenvolver. E aí, de fato, nós estaríamos com um problema muito grande, irmãos. De fato. Porque se você pensa que todo mundo tem que ser igual a você, eu até poderia concordar com você, mas aí seríamos dois errados. Porque a gente tem que ter uma pluralidade. O meu ego, ele deve se manifestar de uma maneira harmônica. E trazendo a ideia um tanto quanto equivocada que as pessoas trazem, ou um tom um tanto quanto pejorativo em relação ao ego, né, é importante você saber o seu ego para você também saber como o outro se manifesta. Em que sentido? Às vezes você tem uma questão de baixa autoestima e qualquer pessoa que possa parecer melhor do que você fere o seu ego e aí o que você faz? Ataca essa pessoa. Você procura atacar a personalidade daquela pessoa. Isso que você está fazendo é manifestar o seu ego de uma maneira baixa, alimentando os desejos, o seu id, aquela parte mais primitiva que todos nós temos, querendo ou não querendo, né? Mas que precisamos saber controlar, saber domesticar para viver em sociedade. É fundamental que você entenda quem é o seu ego, mas para isso você precisa olhar para o seu ego e saber como ele funciona. Saber que quando você sente alguma coisa em relação a alguma outra pessoa, não é culpa da personalidade daquela pessoa, é culpa da sua personalidade. E entender como ela te atinge e por que ela te atinge. Assim você começa a conhecer um pouco mais o seu ego e você começa a alimentá-lo de uma maneira mais interessante. Algumas pessoas vão falar que o ego é com aquilo que você se identifica. Sim, é fundamental, né? E aí quando você se torna um ser muito espiritualizado, você se identifica com tudo, mas isso não significa que você deixe de ter o seu ego. Significa que o seu eu inferior se tornou o seu eu superior. Ou seja, o seu ego da personalidade, da sua individualidade, ele não ignora o ego cósmico, o Crestos, né? Ou qualquer outra figura de linguagem que você queira utilizar. Você se percebe como parte de um todo. E ao se perceber como parte de um todo, você alcança o vazio da separatividade e o absoluto da unidade, manifestando-se da sua forma, da melhor maneira possível, para que todo esse eu, para que todo esse ambiente no qual você se encontre, possa viver em harmonia, não sucumbindo aos desejos, mas sobre o imperativo da vontade, daquilo que é mais elevado e que busca harmonizar todos aqueles que estão ali dentro, respeitando as suas peculiaridades. E se você gostou dessa visão sobre o ego, se você gostou desse estudo, se você gosta dos nossos programas e acompanha isso que a gente constrói aqui a cada dia nesse canal, há também uma forma de você nos auxiliar cada vez mais e também participar dos nossos estudos. Você pode acessar catarse.me/pedra de afiar e lá você vai conhecer um pouco mais dos nossos projetos, dos nossos grupos e também ver como você pode nos auxiliar cada vez mais. Uma outra forma de você manifestar o seu ego de uma maneira muito positiva é você deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, clicando no sininho de notificações para sempre receber vídeo novo quando ele sair e também deixando seus comentários, compartilhando, eu acho que eu não falei isso, se eu falei, eu estou falando de novo, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece e... tá bom, né? Bibliografia. Pode deixar eu falar da bibliografia. Volta. Compartilhando com as pessoas que você conhece e uma outra forma de você se conhecer um pouco mais é através de estudos. O João trouxe os nossos grupos de estudos, mas caso você tenha dificuldade de participar dos nossos grupos de estudos, seja de maneira presencial, seja de maneira virtual, porque nós também temos grupos de estudos virtuais, você pode estudar um pouco mais com a referência bibliográfica que a gente vai colocar aqui na descrição e nos próprios comentários. Lá você consegue aprender um pouco mais sobre o ego e assuntos correlatos a esse tema. Além disso, a gente também tem postagens diárias no Instagram e no Facebook sobre frases, pensamentos que talvez possam te ajudar a refletir um pouco mais sobre quem você é e como você se coloca no meio. Segue a gente lá também nas nossas redes sociais, que você pode gostar muito e interagir também com a gente por lá, porque lá todo dia, além dessas frases, a gente também comenta algumas coisas. E até a próxima. Tchau, tchau.